A paz do Senhor Jesus, querido aluno daqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 11, para a glória de Deus. E nessa lição nós vamos tratar um tema muito importante. Nós vamos compreender a respeito de um assunto escatológico, a vida após a morte. E eu espero que Deus em Cristo fale com você hoje nessa ministração. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Ô nota 10, aproveita também e deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e claro que eu já estou comentando, tem material pronto aí para vocês do terceiro trimestre da CPAD e eu te espero por aqui. Conheça o nosso site Facilita EBD, que tem recursos que pode te ajudar muito na Escola Bíblica Dominical. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe do juvenis. Vamos tratar sobre um assunto escatológico, um braço da escatologia, sobre o tema vida após a morte. Como é que a gente entende nesse viés pentecostal, o que a nossa crença pentecostal entende a respeito sobre esse tema, vida após a morte? Hoje eu vou tentar descrever isso para você da melhor maneira possível, tomando o recurso aqui da nossa lição e também alguns apontamentos que nós vamos estar apresentando em sala de aula. É claro que para a gente iniciar bem a nossa ministração, nós precisamos tomar como base os textos bíblicos que a lição apresenta. Primeiro, nós vamos observar um texto bíblico que está em Mateus capítulo 10, versículo 28. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Depois nós vamos estar observando também outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, 20 ao 28. O tema de hoje procura trabalhar com a gente a nossa crença sobre a ressurreição. E esse tema foi tratado pelo próprio apóstolo Paulo, esclarecendo as dúvidas dos irmãos da igreja de Corinto. Tanto os irmãos da igreja de Corinto, como também da igreja de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, não compreendiam a respeito do assunto, não compreendiam a respeito do que aconteceria com aqueles que morressem em Cristo. E Paulo, então, traz esses assuntos no capítulo 15 da primeira carta da igreja de Corinto, esclarecendo os irmãos a respeito da ressurreição do corpo, que esse corpo deve ser tratado como santo, porque esse corpo ressuscitará para o Senhor em um novo corpo, em um abrir e fechar de olhos. E na carta de Tessalônica, Paulão faz questão de dizer para os irmãos que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão com o Senhor, e nós nos encontraremos com eles nos ares do dia do arrebatamento da igreja. Então o assunto de hoje é um assunto muito legal para a gente poder trabalhar junto aqui na EBD. Primeiro a gente precisa definir o que é a doutrina escatologia. A palavra escatologia vem de dois termos gregos. Escata, que traz esse sentido de últimas coisas, e logos, doutrina, estudo. Então escatologia é o estudo sobre as últimas coisas. E ao mesmo tempo ela traz respostas para a gente sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre a vida após a morte. Então nós observamos que ela trata sobre a doutrina das últimas coisas, e ao mesmo tempo sobre a vinda de Jesus e também da ressurreição dos mortos em Cristo. Esse assunto precisa ser observado aqui. Outro detalhe que eu quero destacar também em sala de aula antes de entrar no primeiro ponto, que a escatologia pode ser dividida em 3 partes. Então vamos entender isso aqui para você pegar o fio da meada da aula de hoje. A primeira parte é conhecida como escatologia universal, onde trata sobre a vinda gloriosa do Cristo, o arrebatamento, o rapto da igreja de forma secreta e, ao mesmo tempo, o aparecimento de Cristo em glória, destacando aí esse aparecimento depois da grande tribulação. Nós vamos entender isso aqui. Outro detalhe que nós vamos compreender também, que é a segunda parte, onde a escatologia é trabalhada,
que é a escatologia individual. E na escatologia individual entra esse assunto. Ela vai abarcar, por exemplo, o estado da questão de cada pessoa sobre a sua vida e a sua morte. O que acontece depois da morte com cada cristão em Jesus. E em terceiro lugar, a gente precisa ter essa visão aqui, que ela trata sobre a escatologia intermédia, que traz essa ideia do que vai acontecer com cada pessoa que morreu sem Cristo no dia da ressurreição também. Então nós vamos ter essa visão hoje para poder trabalhar com você em sala de aula. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a realidade da morte. É claro que a maioria das pessoas teme a morte, mas aquele que está em Cristo, ele não deve temer a morte, porque nós entendemos à luz da palavra que quando estamos em Cristo, temos a maior promessa. Tanto a promessa do arrebatamento da igreja, você pode ser arrebatado em Jesus, ou se você passar pelo processo da morte, você ressuscitará em Cristo. É necessário a gente ter essa visão. E aí entra-se uma questão que eu quero colocar como apontamento aqui. Como as religiões antigas entendiam essa questão de vida após a morte. A gente precisa ter esse olhar para entender o que a gente vai trabalhar hoje em sala de aula. Cada religião possui aí uma concepção de uma vida de escatologia, de uma visão sobre a vida após a morte. Por exemplo, eu vou citar algumas aqui. O budismo acredita no nirvana, aonde todos aqueles que acreditam no budismo, depois da morte, então estarão aproveitando do nirvana se tiveram uma vida seguindo os padrões do budismo. Outra religião que destaca a respeito desse princípio sobre a vida após a morte é o Islã, que ensina e, em sua doutrina, destaca sobre o paraíso sensual. Ou seja, aqueles que morreram seguindo a visão do Islã aproveitarão então esse paraíso que foi preparado para eles. Se nós irmos um pouco ao fundo, nós vamos entender, por exemplo, que até mesmo os índios americanos acreditavam que depois da morte eles seriam levados para os campos de caça. Olha que interessante isso aqui, nas culturas antigas. Os romanos, por exemplo, acreditavam, principalmente aqueles que morriam em campo de batalha, que eles seriam levados e guiados para os campos elíseos. Então tem essa visão de vida após a morte aqui. Outra religião que nós podemos destacar também são os egípcios. Inclusive, os egípcios são o primeiro povo a destacar essa visão a respeito da vida após a morte. Todavia, a gente precisa ter essa visão também, que somente o cristianismo, a palavra de Deus, a Bíblia, traz para a gente, de forma detalhada, o que acontece com o ser humano após a morte. Isso é fantástico. Se a gente olha, por exemplo, para as outras religiões, tudo isso que acabei de citar para você é apresentado de uma forma um pouco vaga. Porém, no cristianismo, nós encontramos detalhes, conforme a palavra de Deus, para a vida daqueles que seguiram ao Cristo e servindo ao Senhor, o que acontece com eles pós-morte. O Mayan Pirman, por exemplo, comentando a respeito da vida após a morte, ele destaca para a gente que a morte é a separação da alma e do corpo. É importante a gente destacar isso aqui. Hebreus 9:27 destaca para a gente como essa visão escatologia é clara, que ao homem está ordenado morrer uma única vez e o que se segue após isso é o juízo. Todavia, pela palavra de Deus, nós entendemos que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, venceu a morte no Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele tem toda a autoridade e nos comprou para Deus, e agora nós pertencemos a Ele. No cristianismo, nós acreditamos especialmente nessa visão de vida após a morte, porque Cristo nos dá essa certeza, a palavra de Deus nos dá essa convicção. O próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer que morrer para mim é lucro, porque ele entendia que a sua vida era guiada por Cristo, estava na direção de Deus. Isso é tão fantástico que um crente, quando tem convicção da sua salvação, mesmo que ele esteja passando por uma situação difícil, como uma doença terminal, ele tem a convicção e a paz do Senhor, que ele está em Cristo, que Deus em Cristo tem abençoado ele de forma poderosa.
Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se estou, comenta aí, tá bom? E é claro, deixa também o teu likezinho, apresente a ação do tópico 1 e vamos para o segundo ponto da lição que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. 2 caminhos, uma morada eterna. Nesse segundo ponto, nós vamos entender também outro viés. Nós vamos compreender sobre a doutrina da salvação. Na doutrina da salvação, gente boa, é ensinado, é professado, é propagado que nós precisamos tomar a decisão de seguir ao Cristo agora, em vida. A oportunidade de servir ao Senhor é dada quando nós estamos vivendo, respirando esse fôlego de vida. E aceitar o Cristo é um divisor de águas. Nós temos diante de nós 2 caminhos: o caminho da condenação eterna e o caminho da vida eterna. E é necessário compreendermos sobre essa pregação e essa orientação. Ter um relacionamento com Deus em vida agora é o divisor de águas para a separação da sua vida pós-morte. Segundo a Bíblia, Deus criou o ser humano com liberdade. Nós entendemos a partir da nossa doutrina e acreditamos no princípio do livre-arbítrio. Deus, então, nos deu a oportunidade de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa oportunidade é dada por intermédio da sua graça. Afinal de contas, Deus não deseja criar para si robôs, pessoas que obedecem sem ter a capacidade de escolha. Ele deu a oportunidade de escolhê-lo. E essa decisão deve ser tomada agora em vida, em aceitar o Cristo e professar pela fé a sua salvação no Senhor. João 14, versículo 6, o próprio Jesus disse que ele é o caminho. Então, o caminho para a vida eterna é reconhecer o Cristo como seu Salvador. Para morar no céu é necessário reconhecermos Jesus como nosso Salvador agora, no presente, nessa vida que estamos vivendo, para desfrutarmos então da vida futura, do reino de Deus, do arrebatamento da igreja, que já eu falo sobre isso. E para ter uma nova vida em Cristo, é necessário reconhecer o seu pecado, se arrepender e confessar a Jesus como seu Salvador. Se você ainda não fez isso, está na hora de você tomar essa decisão em Jesus. Está na hora de você tomar essa decisão com o Senhor. Aceite o Cristo como teu Salvador. Eu espero que essa palavra possa estar ajudando você. Se eu estou te ajudando, tá? Se a palavra de Deus está falando contigo, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, envie esse vídeo para ele ou para ela, apresente agora a ação do tópico 2 e vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o purgatório, uma opção impossível. O autor da lição coloca para a gente, por exemplo, que o purgatório é uma visão tratada pelo viés doutrinário do catolicismo. Nós não seguimos essa visão doutrinária do catolicismo. O purgatório, na visão do catolicismo, é um estado intermediário pós-morte, onde as pessoas ficam para serem julgadas se vão para o céu ou para o inferno. Na nossa visão doutrinária, nós não acreditamos no estado intermediário do purgatório, nessa visão de segunda opção do purgatório. Pela Bíblia, nós entendemos que a decisão precisa ser tomada agora em arrependimento no Cristo, reconhecendo Jesus como seu Salvador. Se morrermos, então segue-se o juízo. Para os salvos, aqueles que estão em Cristo, eles serão arrebatados primeiro, ressuscitarão. Isso é lindo. Para aqueles que morreram sem Cristo, o que se aguarda para ele é o juízo, e eles ressuscitarão também, mas para a condenação eterna. Precisamos entender também, conforme 1 aos Tessalonicenses 4,17, que a igreja será arrebatada, rápido, em um abrir e fechar de olhos. No momento do arrebatamento, a Bíblia também diz que os mortos ressuscitarão em Cristo. O arrebatamento é para aqueles que estão com o Senhor. Então é necessário termos essa visão. Termos um relacionamento com Deus agora, no presente, para crescermos diante do Senhor. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Se eu estou te ajudando, comenta aí. Apresente a ação do tópico 3. Vamos agora para o quarto ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD:
Estamos bem guardados em Deus. É necessário, gente boa, termos um relacionamento com o Senhor, termos uma vida consagrada para Deus e estarmos guardados sempre diante do Senhor com todo o nosso coração. Com base em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Lendo também o que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 13 ao 18, ele ainda faz questão de dizer que vocês consolem uns aos outros com essas palavras, porque isso traz a afirmação da nossa crença. Nós estaremos com o Senhor nos ares. E quem será arrebatado? Aquele crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, que aceitou o Senhor. Quem será ressuscitado no momento do arrebatamento? O cristão que aceitou o Cristo e teve um relacionamento com Ele, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então é importante a gente destacar isso aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 5, traz para a gente outra informação. Nós que seremos arrebatados receberemos do Senhor um novo corpo. Os que ressuscitarão receberão também um novo corpo no Senhor, um corpo santificado, em glória, um novo nome. Glória a Deus! Preparados para aqueles que esperam no Senhor com todo o seu coração. Olha, que Deus em Cristo capacite você para ministrar essa lição, tá? Infelizmente, aqueles que não aceitaram ao Cristo pós-morte serão condenados e levados para um lugar de tormento, conforme Lucas capítulo 16, versículo 23. Esse não é o caminho que Deus quer para você. Deus quer e almeja que você aceite o Cristo agora. Que essa palavra, gente, fale contigo. Se eu te ajudei, deixa aí teu comentário. Olha, por favor, apresente também a ação do tópico 4. Marca a gente no Instagram, tira uma foto aí você assistindo a aula. Eu vou ficar feliz em te conhecer lá também, tá? Como a gente está fazendo em todas as nossas aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura. Para preparar minha aula, eu utilizei o texto aqui como dica do Eurico Bergsten, que traz uma visão muito boa sobre esse assunto. Outro texto que eu quero trazer como dica de leitura é do Stanley Orton e do William Menzies, Doutrinas Bíblicas. Outro material muito bom é a Teologia Sistemática Pentecostal, que pode te ajudar muito sobre esse assunto tão complexo para ser trabalhado em sala de aula. Um beijo no teu coração. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição de número 12. Nós vamos trabalhar sobre o céu e o inferno, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.